Sejam bem-vindos, quem estiver assistindo aqui o vídeo. Hoje é o primeiro vídeo nosso desse bloco de como escrever, né? Aqui a gente vai fazer esse bloco de vídeos técnicos para quem estiver aí querendo escrever um livro, né? Começar aí a produção de uma nova história. Hoje, trazendo aqui o primeiro bloco de vídeo, antes de apresentar o nosso primeiro convidado, queria pedir a quem estiver assistindo que curta o vídeo, que se inscreva para os próximos blocos, né? Receber os próximos blocos e ativar o sininho de notificação. Começando aqui o nosso vídeo de escrita criativa, trazendo aqui nosso convidado Simon César, da editora Fantásticos. Muito bem-vindo, Simon. Obrigado, Guilherme. Prazer estar aqui com você, conversando. Espero que seja uma noite aí de profundo engrandecimento aí para quem estiver assistindo de noite, de dia, de tarde, qual for o tempo, né? Então, saudações a todos, saudações fantásticas, como eu costumo dizer. E é um prazer estar aqui com você para a gente bater esse papo. Muito obrigado. Saudações fantásticas também. Hoje a gente vai começar então aqui o nosso bloco. E Simon, só para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, queria que você falasse um pouquinho da sua prática, da editora, um pouquinho também das suas publicações, se você não se importar. Sem problema nenhum. Então, sou Simon César, conforme o nome diz aqui. Atualmente sou editor da Fantásticos Editora, é uma editora criada para o foco da literatura fantástica, né? Então, publicamos obras de fantasia, ficção científica, horror, focada na literatura nacional, né? Então, não é da intenção, não é do projeto da Fantásticos Editora popular mais o país com obras estrangeiras. Nada contra os autores estrangeiros, muito pelo contrário, porque nós aprendemos muito com eles. Mas nós entendemos que nós já temos muitos autores estrangeiros aqui dominando as livrarias e poucas oportunidades aí para os escritores nacionais, né? De tal forma, a Fantásticos é uma editora jovem ainda, muitas coisas a aprender no mercado editorial, mas está fazendo a sua parte aí para que a gente possa angariar o público-alvo, fazer com que eles entendam a qualidade das nossas histórias, o poder criativo que o brasileiro tem, que infelizmente é muito mal aproveitado, e não exatamente para que a gente levante a bandeira do país, mas que nós possamos mostrar às pessoas exatamente o potencial das ideias, o potencial da escrita, né? E é um desafio muito grande, né? Seja para os autores que já estão na labuta e seja para aqueles que ainda não conhecem muito bem qual é o caminho aí que devem tomar ou não sabem exatamente por onde começar. Existem várias vertentes aí de desafios, né? Eu publiquei o meu primeiro livro, está aqui, um exemplarzinho, A Lenda de Materiales, já foi publicado em 2016. Desde então, foi aí que eu descobri muitas coisas sobre o mercado editorial, sobretudo a respeito de amparo editorial, amparo de editoras em relação ao autor. E eu costumo dizer que a Fantásticos Editora é uma editora que foi criada muito mais de escritor para escritor do que de editor para escritor, né? Então, porque já diante dessa sensibilidade que aconteceu pelas minhas próprias experiências no mercado, eu tento trazer diferenciações dentro da Fantásticos para atender melhor os autores e fazer com que eles sejam cuidados, né? Aqueles que se manifestam ali de forma consistente em prol das suas obras literárias e estão ali com a gente de forma consistente também. Nós estamos sempre dando o devido amparo, né? Seja no início, desde a estruturação de suas histórias, né? Nós temos uma escola, né, de mentoria, de fato, para isso, né? Para nortear aí os autores até a publicação, né? No apoio aí, na garantia de publicação pela editora e nesse apoio para que haja visibilidade aí para cada obra, né? Um desafio muito grande que a gente enfrenta, mas sem dúvida nenhuma que vale muito a pena para que a gente possa colher os resultados com o tempo e cresçamos juntos. Então, isso aí é um pouquinho de mim. Também trabalhei muito como copydesk, né? Como revisor e preparador de textos, e também como ghostwriter, né? Para quem não sabe, ghostwriter é o escritor fantasma, é aquele que escreve o livro, daqueles que por não tem tempo ou qualquer coisa que seja, mas você prepara o texto com conhecimento profissional para que aquela ideia não se perca e a obra possa ser publicada, né? E aí
o autor, logicamente, ele detém os direitos autorais, não, isso não interfere nos direitos autorais de forma alguma do autor, mas você implementa as técnicas necessárias ali para a escrita da obra literária. Já falei demais, então, por favor, fique à vontade. Não, muito bom mesmo. Agora vamos começar aqui a falar propriamente dita sobre o assunto, né, que é a escrita criativa, né, um tema muito amplo para a gente abordar. Primeiro, para quem ainda não conhece, queria já jogar a pergunta fundamental: o que é a escrita criativa? Escrita criativa é o ramo profissional que vai capacitar os escritores aí para entregarem um material profissional para os seus leitores, né? Assim como qualquer ofício, qualquer atividade profissional, você vende um treinamento, né? Você absorve um conjunto de técnicas que transformam você num profissional daquela arte ou daquele ofício, o que quer que seja, daquele trabalho que está em questão. Com o ambiente literário não é diferente, né? A escrita criativa faz com que você não apenas tenha ideias, mas que você aprenda a organizá-las, entender o que é focal para que apareça dentro da sua história e, consequentemente, esses resultados vão trazer imersão para o leitor. Ou seja, o leitor vai. A intenção é que você escreva uma grande história e que o leitor fique imerso nela, né? E aí, tratando de todos os processos criativos para que você não perca suas ideias, mas que você também aprenda a ter prioridades, né, sobre aquilo que vai para a obra. A gente muitas vezes quer agregar muita coisa, muitos elementos, e no final a gente não consegue agregar tudo. E quando a gente tenta agregar tudo, nunca é suficiente, né? Às vezes acaba fazendo excesso de informações, o leitor não consegue absorver, e aí a gente tem essa problemática, né, de o autor não gostar, às vezes, de um livro mesmo sendo uma grande ideia. Então, a escrita criativa faz com que possibilite você para entender as técnicas, como você se comunicar na sua prosa literária, como também você fomentar aquilo que há de melhor no seu texto e ele conquiste aí o público-alvo que você pretende alcançar. Uhum. Para produzir um texto de qualidade mesmo, né? Certo. E isso para você seria o que diferenciaria um autor, um amador de um profissional? Poderia ser o crivo? Sem Conhecer as dúvida técnicas? nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu tenho experiência com análise de textos de diversos autores, até pelos cursos que a gente promove dentro da Fantástica Editora, né? A gente tem o CGLF, né? Já deixo aqui uma pequena chamada, o curso gratuito de literatura fantástica, que ele possibilita justamente ali você ter uma visão bem reduzida, bem sintética a respeito de como escrever um livro passo a passo, do início ao fim, com a estrutura básica do que você precisa para isso, e você começa a entender quais são os artifícios interessantes para uma obra literária, né? Então, já um editor, uma visão editorial, o editor já consegue bater o olho no texto a partir da primeira frase, e eu não estou exagerando, da primeira frase do seu livro já é possível entender se você tem uma visão profissional sobre a sua obra, se você está escrevendo de forma profissional. Geralmente, uma obra literária já é avaliada na primeira página, né? A capacidade do autor de fazer com que o seu leitor tenha aquela curiosidade de pegar a folha e virar, o que já é um desafio muito grande, né? Quando a gente está falando, e aqui a gente não está falando de sinopse, a gente não está falando de prova social, ou seja, resenha de fulano, cicrano, falando bem daquela obra, nem de capa, né? Nem de efeito visual, uma capa boa, mas aquilo que vai testar a vontade do seu leitor de ler do princípio ao fim da sua história é justamente como você se comunica na sua prosa, né? Então, a escrita criativa possibilita esses tecnicismos para que você, já desde a primeira frase, conquiste aí o seu leitor, conquiste a atenção dele. Tudo que a gente está falando aqui, ainda mais num tempo como nós vivemos hoje, que mídias concorrem o tempo todo com livros, é muito difícil você pegar um livro e fazer com que o leitor esteja totalmente imerso nele. Você vai concorrer com TV, você vai concorrer com internet, principalmente, então tem redes sociais em geral, então você vai ter muito tempo ali para ter que convencer, você tem pouco tempo, aliás, para convencer o seu leitor de que ele deve ler a sua história.
Então, o texto imersivo ele é muito importante, e as técnicas de escrita criativa fornecem isso, porque muita gente, inclusive, não entende por que uma editora não publica autores nacionais, sendo que existem tão boas ideias. É, claro, também a função da editora especificar o porquê disso acontecer, de não publicar um livro de um determinado autor, mas a verdade é que ao pegar e o editor bater o olho no texto e ali na primeira frase a coisa já não está envolvente, ele já consegue criar ali um sintoma que aquela prosa ali não vai se sustentar por muito tempo. Normalmente você, antes da primeira página, da metade da primeira página, você já consegue enxergar se a história é potencial ou não através do texto, né? E aí é uma visão profissional que os editores possuem. Não é uma verdade universal, obviamente, quem define o sucesso de uma obra literária é o público, mas os próprios autores autopublicados devem conhecer a dificuldade que é para promover as suas histórias, né? E isso a gente tem que ter um olhar muito atento sobre o texto que a gente escreve, porque sem dúvida nenhuma é o fator imersivo que vai fazer com que o leitor tenha vontade de continuar a ler a trama, se envolver com ela, testemunhar a respeito da qualidade da história, e isso a gente faz com tecnicismos profissionais aí já abarcados pela escrita criativa. A importância da primeira frase, né? Eu aprendi isso no seu curso e muda a cabeça da gente completamente. Amém. Outra coisa, as técnicas, né, de escrita criativa. Né, a gente sabe que cada escritor tem um estilo, um jeito de escrever. Aprender as técnicas vai mudar o estilo do escritor escrever ou ela vai implementar para ele escrever melhor? O estilo, ele não é algo mutável. É como se fosse uma impressão digital. Você sempre vai ter um estilo próprio. Por mais que você tente modificar a forma como você escreve, vão ter autores que são mais descritivos, outros menos, né? Então, vão ter textos, vão ter autores que vão trabalhar mais na camada do texto, pensando aqui estruturalmente sobre as 3 camadas do texto, texto, subtexto e contexto. Então, vai ter gente que vai, por ser mais descritivo, vai procurar mais o contexto. Por ter gente que vai falar mais a respeito de entrelinhas, né, de pequenas pistas, migalhas que você vai jogando ao longo da história, vai tratar mais do subtexto, e vão ter aqueles autores que vão falar mais do texto, vão ter uma leitura, uma prosa mais direta, né, um entendimento mais direto para o leitor. E tá tudo bem com os 3 estilos, não tem o menor problema com isso. Não existe uma forma certa de se escrever, mas existem boas práticas. Então, quando você desperta aquilo que a gente chama, principalmente na Fantásticos, de consciência narrativa, é quando você entende o estilo que você quer escrever, o tipo de história, o tipo de prosa que você tem, e ao mesmo tempo você vai conseguir aplicar esses tecnicismos, esse conhecimento técnico para que você refine o seu texto. As técnicas de escrita criativa, elas não servem para te lapidar em um padrão. Elas servem para fazer com que o seu estilo seja mais robusto, que você entenda o seu estilo, conheça a si mesmo e faça com que esse texto seja transmitido da melhor forma possível para o leitor. Então seria como se fosse um refino, né? Vai pegar aquilo que o autor já tem e vai refinar com técnicas para que possa escrever um pouquinho melhor. Então essas técnicas não são como regras, né? Elas são como mais ferramentas. Seriam mais ferramentas. Exatamente. E considerando já assim um pouco dos escritores, né, que a gente conhece, assim, os tipos de escritores, como você poderia definir para a gente quais os tipos de escritores que existem? Porque às vezes a pessoa que tá assistindo aqui, a gente não sabe ainda que existe diferentes tipos de escritor. E às vezes a pessoa já começa a se identificar em algum tipo. George W. R. Martin, né, autor aí de Guerra dos Tronos, dispensa maiores apresentações, definiu os escritores em 2 tipos, e que eu acho muito prudente, né, a comparação, que são os jardineiros e os arquitetos. Né? Os jardineiros são aqueles que vão escrevendo conforme as ideias vão surgindo, né? E aí eles vão muito pela inspiração, não tem um planejamento prévio, vai deixando com que a história os leve, simplesmente os conduza de acordo com o que a criatividade vem sendo lançada. E a gente tem os arquitetos, né, que são esses que planejam a história, toda a conjuntura da trama, antes de levar para o papel.
Eu costumo dizer que existem dois problemas crassos nos dois perfis, né? No caso do jardineiro, o maior problema, sem dúvida, é porque justamente por deixar a criatividade falar muito alto, acaba tentando jogar muita informação e se perde naquilo que já tinha escrito antes. Então, você formar buracos na sua história por uma ideia que na terça-feira parecia muito boa, na quarta já não é tanto assim, e você decidiu mudar no meio do caminho, cria alguns gaps aí, alguns buracos bem significativos, muitas vezes nas histórias, e muitas vezes uma confusão também sobre qual é a ideia que ele deve explorar. Né? Então, aquela que inicialmente pareceu boa, passa a ser ruim no dia seguinte, e aí no outro dia aquela ideia voltou a ser boa e a do dia anterior passou a ser ruim, e assim por diante. Então, a indecisão acaba muito grande para o jardineiro, né? E isso, para mim, é um problema que, inclusive, a maior parte dos jardineiros são aqueles autores que na minha visão, pelo menos, né, o que eu vejo é que a maior parte dos autores que não entregam as suas obras até o fim são jardineiros, né, justamente porque não tem um planejamento mínimo. Por outro lado, nós temos o problema do arquiteto também, que é aquela coisa, por planejar demais a história não sai. Isso parece algo muito contraditório, mas principalmente aí para os narradores de RPG que tentam converter as suas aventuras aí para uma história, ou o que quer que seja, quando você tem um world building muito, muito refinado, muito grande, o autor tenta justamente trazer todas essas informações dentro de um planejamento e agora eu vou jogar tudo isso aqui para dentro da história. E aí a coisa não funciona, porque aí você corre, né, um problema técnico chamado infodump, né, que é o excesso de informações que o leitor não consegue absorver. E aí, muitas vezes, foca mais nos cenários, né, e eu costumo dizer também que uma história, um livro, não é sobre a história de um cenário, pelo menos aí uma obra em romance, né, numa prosa literária que foque romance, que foque crônicas, contos e tudo mais. A gente não está falando de um cenário, mas a gente está contando uma história de um personagem inserido nesse cenário. Então, dessa forma, você acaba. O arquiteto acaba trazendo muita informação e ele muitas vezes não consegue nem saber qual é a primeira linha da página que ele vai conseguir escrever. Então, são duas problemáticas aí que caminham juntas. E na Fantásticos a gente definiu um terceiro perfil, que é o híbrido, né? Que é que você não precisa abrir mão das suas ideias, tampouco você também deve deixar de lado um planejamento ainda que mínimo. Né? Então, a gente condensou o melhor dos dois perfis e a gente faz um planejamento bem sintético sobre a história, para você não ficar ali perdendo meses ou até anos para poder fazer um planejamento, mas que você entenda, por exemplo, como você capitular, aonde você quer chegar no capítulo da sua história, qual é a cadeia de eventos que você deve determinar para os seus personagens, como essa cadeia de eventos vai ser produtiva e tudo mais, e ali a gente vai fazendo umas pequenas fichinhas a respeito disso, e aí passa para o texto. Né? E aí, se vier alguma ideia no meio do caminho que você considere que é melhor, o que você faz? Você mexe lá no planejamento rapidamente, não, eu alterei isso aqui para você ter menor probabilidade de causar furos na sua história e você continua a sua escrita, né, reaproveitando aquilo que você tem. Ao passo que também é importante para você refletir se vale mesmo a pena fazer uma alteração, né? Aí tendo, claro, para quem tem essa disciplina também de poder olhar aquele planejamento ainda que sintético para poder fazer essa reflexão, né? E assim você perder menos tempo e avançar até o final da sua história, que é uma vitória muito grande para muita gente, né? Simplesmente terminar um livro é um desafio enorme. Uhum, perfeito. E para começar, assim, eu posso falar assim que eu era jardineiro. Antes de fazer o curso, eu era jardineiro, a história não ficava legal, ficava tudo sem pé nem cabeça, ficava uma coisa muito bagunçada. E aí depois eu aprendi as técnicas, né, com o curso e me descobri aí como um híbrido mesmo, e realmente funciona. Aprendi como criar o roteiro, né, do livro e depois a gente escrever em cima daquilo, capítulo por capítulo. Isso faz muita diferença e ajuda bastante. A história fica bem mais profunda, na verdade. No meu caso, pelo menos, eu senti que a história consegue aprofundar mais e fica bem melhor escrita. E para começar, assim, a pessoa que vai começar a escrever um livro, seja jardineiro, seja o arquiteto ou seja o híbrido, vai começar por onde seria melhor pensar, né? No começo da história, seria
no tema central? Seria no personagem? Seria no mundo? Seria no ponto de conflito? Onde que seria o cerne para começar a desenvolver uma história, que você acha? Ou não tem relação? Isso vai de cada um, você acha? Vai de cada um, mas vale o conselho também, né? Então, por exemplo, se você vem de digamos que você tem um universo de RPG, e você quer fazer com que aquela história seja transformada numa obra literária. Normalmente a sua motivação é o mundo que você construiu, né? Uhum. Aquele universo que você trouxe, que você teve tanto esmero ali para poder construir, é o motivo pelo qual você está concebendo aquela história, né? Então, por onde começar? Você vai escolher um personagem que seja bastante, que tenha um bom background dentro do seu universo, que você possa transformá-lo num protagonista, e a partir disso você vai definir qual é a trama em que ele vai se encaixar, que é o chamado ponto de conflito aí que você citou, né? O que é o ponto de conflito? São dois interesses distintos sobre a mesma coisa, ou a mesma pessoa, ou o mesmo cenário, né? Então a gente costuma citar sempre Senhor dos Anéis no ponto de conflito, né? O Um Anel é o ponto de conflito do Senhor dos Anéis. Frodo e a Sociedade do Anel querem destruir um anel. Sauron e seus asseclas querem reconquistar um anel. Ou seja, dois interesses distintos, dois polos, né? Sobre a mesma coisa, sobre o mesmo objeto. Então, nesse sentido, você consegue definir para onde a sua história vai. Né? A função do Um Anel é aquele que possuir tem um anel de poder, é aquele que vai deter ali o maior poder na Terra-média. Então, isso pode levar as raças à total ruína, e, portanto, a Sociedade do Anel deseja essa destruição, mas note que há o protagonista da história. Né? Temos o Frodo, que tem esse papel principal para a destruição do Anel. E aí o antagonista é diretamente o Sauron. Né? Então, fazer essa distinção dos polos e determinar esse ponto em comum forma o ponto de conflito. Normalmente, para quem tem uma concepção muito forte a respeito de world building, eu aconselho que seja a melhor forma de você iniciar. Pessoalmente, eu não considero a melhor maneira, porque eu advenho do RPG. O meu primeiro livro foi baseado numa aventura de RPG que eu tinha com um grupo, e a minha motivação não era simplesmente trazer aquele universo à vida. E não tem nada de errado com isso, mas aqui eu trago o porquê que eu tive mais facilidade em escrever a minha história, porque eu tinha algo a mais a ser transmitido com ela, que é o que a gente chama nos nossos cursos de valor inerente. Né? Ou seja, é uma mensagem por trás daquela história que você quer passar para os seus leitores e, consequentemente, te ajudam a nortear ao seu próprio pensamento, ao seu próprio ideário, de entender por que eu estou levantando todo santo dia para escrever esse raio dessa história. Né? Então, se você está com dificuldade e tudo mais, eu, por exemplo, quis focar em A Lenda de Materiales numa guerra ideológica, né? Eu já trazendo aspectos do nosso mundo, como o mundo é polarizado desde sei lá quanto tempo, mas tanto por perspectivas políticas, religiosas, o que quer que seja, eu vim trazendo pontos conflitantes, grupos que na história estão determinados ali a se matar para provar a sua verdade, né? Qual é a verdade daquele universo em questão. Mas a minha intenção sempre foi levar essa reflexão para as pessoas, que muitas vezes aquilo que eles consideram absurdo dentro de um livro muitas vezes o que você mesmo está fazendo, né? E não está percebendo, e você acaba que, pela ilustração de um personagem, você consegue ter essa compreensão mais avantajada. Então eu tinha um motivo além da própria história em si, né? Que era algo que permeava sempre ali o mundo em que eu já narrava o RPG, e aí transformei para essa aventura, né? Transformada aí para uma obra literária. Então, eu considero que a melhor forma, né, de se escrever uma história é entendendo o porquê dela, o porquê de você estar escrevendo, independente do seu apreço pelo próprio universo que criou. Né? Porque isso vai te dar impulso, vai saber fazer, vai possibilitar que você, inclusive, venda melhor a sua história, e aí o público sinta mais essa segurança em você e também curiosidade em adquirir a sua obra. Certo. Essa questão do valor inerente é muito importante, ao meu ponto de vista também, porque entender qual que é a mensagem do livro, isso ajuda na hora de escrever mesmo, né? A questão do escritor híbrido.
Você já tem ali um roteiro, mas ao identificar ali o valor inerente da história, você consegue aprofundar mais ainda alguns personagens, mais ainda algumas passagens do livro. E isso traz uma riqueza muito grande e o livro fica até mais importante, né, ao ver assim, a história fica mais robusta. Eu acho isso muito importante, identificar esse valor inerente. E para começar, para criar essa história, né, já se identificou qual vai ser o ponto inicial. É importante ter uma visão de fim ou só saber o começo já é suficiente? Começa e vai escrevendo passo a passo, ou é importante já saber o final e aí criar o passo a passo para chegar naquele resultado? Geralmente os jardineiros não focam, né, em construir o final. As ideias vão surgindo e o final vai surgir lá no final mesmo, né, quando a pessoa está escrevendo e aí é que ela vai definir o que vai acontecer ou não. Eu não considero essa a melhor forma, porque basicamente quando você vislumbra o final da sua história, você sabe aonde você quer chegar. Então você não vai comprar uma passagem de avião simplesmente por vou ali no guichê e vou decidir para onde eu vou na hora. Né? Então você pode. O que isso pode acarretar para você? Você pagar muito mais caro. Justamente porque você. Ah, eu quero ir para Dubai. Pô, legal. Quanto que é uma passagem de avião para Dubai? Né? Então você vai ter um. Ali, porque você decidiu na hora, o seu tempo, você acaba perdendo tempo e um investimento em si mesmo, né? Para que você possa chegar naquele lugar que você decidiu ali de forma aleatória. Sempre que a gente tem o direcionamento do nosso destino, né, de onde a gente quer chegar, em todos os aspectos, em todos os âmbitos pessoais, a gente tem muito mais chances de não se frustrar com os resultados. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que vai entrar na faculdade. Né? Então, eu acho que eu quero fazer medicina. Aí vai, entra, faz ali 1, 2, 3 períodos, vê que vai ter que ficar 5 anos da vida dela ali imersa em conhecimento, imersa em estudo, e aí descobre que não é bem a área vocacional dela. Ah, não, vou fazer direito. Na verdade, eu não queria fazer medicina, vou fazer direito. Aí você já perdeu ali pelo menos 1 ano e meio, considerando aqui 3 períodos, né? Você já perdeu ali 1 ano e meio que você poderia estar direcionado para aquele objetivo que você compreendeu. E aqui eu faço uma venda de peixe ainda maior para o valor inerente. Porque quando você descobre o motivo pelo qual você está escrevendo, dificilmente você vai se desamarrar dele. Né? Então você vai ter esse direcionamento e vai ter muito mais facilidade para escrever também. Então, geralmente, a gente, até dentro do próprio método que a gente propõe na Fantásticos, fazer com que você enxergue o final da história. Ah, Simon, precisa ser aquele final ali? Não. Mas se você tiver, você é livre para fazer o que você quiser. Mas se você tiver esse direcionamento, vai ser 300 vezes mais fácil, porque você sabe que você quer que a história chegue naquele ponto. Né? Então, com esse objetivo traçado, ainda que você não tenha a sua história completamente concebida, pelo menos simula. Eu quero chegar aqui. Esse é o final da história que eu pretendo trazer. A facilidade vai ser maior porque toda a cadeia de eventos vai sendo construída em função daquele final que você fez. Até para você perceber se aquilo faz sentido ou não de acordo com o que você está escrevendo, já que você já tem uma meta definida. Né? As metas não servem para te amarrar, mas as metas servem para te direcionar, que eu acho que é muito importante. Uhum. E aí, considerando o que você consideraria de mais importante na criação da história para ela ficar boa, seria o valor inerente, seria a geração de personagens? Sim, geração de personagens seria um outro bloco de conversa, né, que é um campo muito grande para se abordar, mas seria a geração de personagens, seria a criação do mundo, assim, tudo tem sua importância, mas o que seria, assim, o ponto principal, o ponto mais importante para a história ficar bem construída, que a pessoa, na hora que for começar a escrever ou roteirizar o livro, o que ela tem que se atentar primeiro? Se você. Aqui, o ponto-chave principal eu sempre considero o valor inerente, mas como eu disse, tem gente que não tem um porquê exatamente para escrever, mas quer explorar um universo que construiu, uma história que gostaria de contar. Não necessariamente porque ela quer agregar uma mensagem a mais ou coisa do tipo. Porém, se esse é o caso, né, principalmente, se não há uma compreensão sobre valor inerente, então, primordialmente, entenda qual é o papel do seu protagonista inserido nesse mundo.
Por quê? O que eu vejo, Gui? Muita gente entrega a história de um cenário, não entrega a história de personagens, e muita gente acaba construindo uma gama de protagonistas sem entender qual é o papel do protagonista. O protagonista nada mais é do que aquele que detém o ponto de vista da história. É aquele cujas impressões vão ser passadas do início ao fim de uma trama. Então, o leitor tem que se envolver com esse personagem, com os objetivos desse personagem, com os dramas que ele vive, com os conflitos que ele está vivendo, seja interno ou externamente. Então, tem muita coisa que você precisa entender sobre um personagem inserido naquele universo. Volto a repetir aqui o que eu costumo dizer para os meus alunos. A gente, numa prosa literária, né, num romance, em crônicas, em contos, nós não contamos histórias de cenários, contamos histórias de personagens inseridos nesses cenários. Então, ter uma boa definição sobre o personagem, que você disse muito bem, eu me daria todo um bloco para falar apenas a respeito de criação de personagem, mas você entender a interação dele com esse cenário e os dramas que são vividos por ele, buscando conexão com o seu leitor, né? A verossimilhança sobre aquele conteúdo, sobre os objetivos que você quer construir a respeito daquele personagem, as ambições que ele tem, os medos, as transformações necessárias por ele. Então tem toda uma gama de atributos dentro de uma história, né, para que ela seja bem construída, mas começando pela trama, dizendo respeito aí ao personagem, ao protagonista. E se você tem mais de um protagonista, quer agregar mais de um protagonista, saiba que você precisa dar atenção igualitária para aqueles 2, 3, 4 protagonistas que você está fazendo. A importância de entender esse papel principal é muito grande, porque, eventualmente, se você cria protagonistas que não fazem sentido, mas simplesmente pelo gosto pessoal, sem avaliar como eles podem ser interessantes de fato no trabalhar ali da sua história, você corre o risco até mesmo dos seus leitores pularem as páginas dele porque acham um personagem desinteressante, né? Então é ter aquele equilíbrio, sempre com a visibilidade do que te agrada em primeiro lugar, mas sempre com um olhar a respeito do público-alvo para saber o que é atrativo e o que realmente faz sentido estar na sua história. Uhum. A história, então, pode ter mais de um protagonista, não precisa necessariamente um só. Exatamente. Não precisa necessariamente, é uma coisa que o que a gente aconselha dentro da Fantásticos se é o seu primeiro livro, é bom que você não comece com 2 protagonistas ou mais, né? A nossa recomendação, isso não é uma regra também, tá? Nós temos obras publicadas, inclusive, com mais de um protagonista, mas a nossa recomendação, justamente por entendermos como é difícil a cadeia de eventos, é justamente que você não comece com 2 protagonistas, até para você entender a complexidade do que é escrever um, né? E um de forma que fique interessante. Que dirá 2. Quando você está fazendo 2 protagonistas, você está dividindo seu foco, está dividindo a sua atenção e está dividindo a trama, ainda que ela chegue no mesmo ponto de conflito, mas ainda assim há uma divisão. Então, um exemplo bem prático que eu costumo dar aqui é sobre o George W. R. Martin, né? Ele tem uma dica que acaba, eu acho, né, aqui uma opinião pessoal, lamentavelmente inspirando muitos autores, é que ele diz: não faça outlines. Eu odeio outlines, né? Eu odeio esboçar histórias. E quantos anos o senhor Martin está devendo a continuação das suas obras literárias aí para o mundo? Né? Justamente porque se houvesse um esboço disso, certamente seria muito mais fácil para ele trabalhar, né? Então, para quem não conhece, inclusive uma dica interessante sobre o que é um esboço, que não precisa ser algo tão rebuscado assim, mas para te dar esse direcionamento sobre aonde você quer chegar com seus personagens, é botar e dar um Google aí em Harry Potter e a Ordem da Fênix, que a J.K. Rowling fez uns garranchos ali para definir toda a cronologia ali da obra literária dela, e isso funcionou muito bem, não é? E tá num caderno, numa folha de caderno a caneta, né? Então, é você realmente se direcionar, mas entendendo o papel desses personagens dentro da história que você escreve. Uhum. Esse é o exemplo do escritor jardineiro. Seria? Exato. O Martin é o exemplo do escritor jardineiro. Perfeitamente. Não chega a terminar. E Exatamente. por falar em quantidade de personagens, você acha que tem um limite? Porque dependendo do tanto de personagem, o livro vai ficar. Acho que fica confuso, fica mais fácil da gente se perder e o leitor também não entender muito bem onde quer chegar na história, né? Você acha que tem um limite ou isso vai muito da capacidade do escritor de escrever
e da história? Eu não diria que é da própria história em si, mas é da complexidade que a gente está falando. E muitas vezes, quando eu falo sobre complexidade, as pessoas confundem. Não, então matam no peito e ainda não, mas eu vou conseguir, eu vou fazer diferente e tal. E não é duvidar da sua capacidade, mas a questão é que quando você agrega muitos personagens, você acaba percebendo no meio do caminho que você não está dando atenção a nenhum deles. E Uhum. aí, quando acontece essa diversificação, traz-se um conceito bem complexo de entendimento a respeito da história sobre para onde você leva ela com tanto personagem que você agregou. Volto ao exemplo do próprio Martin lá com as suas crônicas. Né? Então, são muitos personagens, são muitos pontos de vista e você tem que entrelaçar aquilo tudo. Eu já cansei de ver gente que fica especulando, por exemplo, o Martin não termina porque ele mesmo se perdeu ali na história dele, ele não sabe para onde ele leva e tal. Enfim, justamente porque ele não é o camarada do esboço, né? De fazer outline. Ele odeia outline e recomenda que ninguém faça. Mas Uhum. é aquela boa e velha história, né? Então, se você tem muitos personagens, você tem que assumir essa responsabilidade agora. Se você não conseguir trazer essa linearidade, você sentir que não está havendo esse equilíbrio dentro da trama para escrever sobre cada um deles, você mesmo desanima. Né? Então, é uma experiência que para muitos vai ter muita gente que vai matar no peito e não, vou tentar. Só que está aqui o conselho, né? Eu ainda não vi autores com muitos protagonistas que avançaram. Eu não conheço, pessoalmente, tenho convívio com muita gente no mercado editorial e não conheço algum autor que tenha tantos personagens assim que a história super pipocou e está dando certo. Geralmente a gente olha para aquele efeito lá, né, do Martin, né? Não, mas se o Martin pode, eu também posso. É verdade, você pode. Mas você já deu uma olhada na trajetória do Martin? Quantos contos ele escreveu? Quantos livros aconteceram antes de ele escrever Guerra dos Tronos? Quanto tempo levou para Guerra dos Tronos fazer sucesso? Né? Então, são coisas aí a se pensar, porque é claro que a gente deve sempre objetivar o melhor, mas entendendo cada processo também. Né? E eu entendo que o melhor processo para se iniciar uma história é começar com o protagonista. Que aí você vai entender toda a complexidade da trama em si, e aí depois você vai evoluindo para mais de um, para dois, para três, o que você achar necessário, e talvez lá na frente, ao entender esse nível de complexidade, você nem sinta mais a necessidade de escrever sobre tantos protagonistas. Não é algo proibitivo, muito pelo contrário, mas os resultados, né, eles falam menos em relação àqueles que tentam agregar muito personagem na mesma história. Uhum. Aqui Entendi. falando sobre protagonista especialmente, né? Sim. E por falar nisso, me levantou aqui uma dúvida. A questão da jornada do herói, ela é fundamental? Ela sempre tem que ser seguida ou pode-se pensar em outras estratégias? Sempre você pode seguir outras estratégias. Tem muita gente que diz assim, a jornada do herói ela é tão conhecida que já se tornou previsível. Eu não concordo com isso. Para quem está no métier, por exemplo, do marketing, sabe que a jornada do herói é até mesmo utilizada para campanhas de marketing. Hoje em dia, né? Então, para você definir um rumo de uma campanha, isso acontece. A jornada do herói não é exclusiva, né, para a literatura. Muito pelo contrário, acontece em filme, acontece em série, acontece em livro, acontece em HQ, acontece em tudo quanto é mídia que você possa imaginar. A grande questão é como você realmente encara, porque é um método. E muitas vezes a pessoa acaba se prendendo nos 12 passos do herói. Então, às vezes, você não precisa escrever os 12 passos, você pode pular um. Mas, apesar do método propor os 12, você pode pular um, você pode pular dois. É aqueles que são relevantes para dentro da sua trama. Sendo que essa previsibilidade que o pessoal muitas vezes acha e muitas vezes não reflete, ela vai muito para o autor que naturalmente está escrevendo, né, está estudando sobre escrita criativa e suas técnicas. E não para o leitor médio. Para aquele que vai pegar o livro, ele não vai ficar lá estudando qual foi a estrutura narrativa que você utilizou. Então não é uma estrutura batida, é extremamente válida, né? E aí você tem que entender se isso serve para você ou não. A gente aqui na Fantástico trabalha mais com as fábulas aristotélicas, né? Que são as curvas de eventos e os pontos de virada, entendendo que é a melhor forma, metodologicamente falando, para que você
trabalha as emoções dos personagens, mas principalmente a interação do emocional do personagem com o leitor, né, com o público-alvo. Então, nós entendemos que é a melhor forma de se trabalhar, mas de qualquer maneira, de forma alguma, né, é uma verdade universal também. Você tem que seguir aquilo que te deixa mais à vontade na escrita. A minha preocupação é que quando você se apega a um método que propõe certo engessamento, né, você acaba ficando muito preso nela e aí, eventualmente, você abdica de ideias ou abdica de alguma coisa que vai te botar para frente necessariamente, e aí se prendendo naquilo ali você também pode se bloquear. Então tem que ter muito discernimento aí em relação a essa questão de qual estrutura narrativa escolher, mas de forma alguma eu digo que é algo inválido, muito pelo contrário, né? Hollywood, grandes empresas que trabalham no ramo de marketing utilizam também, Disney também nem se fala, e enfim, né, tem muitos pontos em comum aí e são muito bem sucedidos. Certo. E agora me levantou também uma outra dúvida, que é um pouco polêmica, acho que a questão do vilão. O vilão, por ser um vilão, ele tem certa liberdade para tocar em tópicos mais, digamos assim, mais agressivos. Por exemplo, um vilão ele pode pesar a mão num preconceito, ele pode pesar a mão num, vamos supor, um tópico mais pesado, talvez um racismo, homofobia. O vilão pode ter essa característica. Você acha que isso é pesado para um livro hoje em dia? São tópicos assim sensíveis que não se aconselha usar. Eu não digo para você, Gui, que é desaconselhável utilizar. Eu acredito que você tem que ter muito senso psicológico para entender em que terra você quer pisar. Uhum, Porque basicamente é o seguinte: hoje nós temos um cenário muito sensível a qualquer assunto. E as pessoas não sabem discutir esses assuntos. Né? Normalmente por serem espinhosos, naturalmente espinhosos, aí você traz à tona as polarizações, esquentando a discussão de uma maneira que não seja edificante, mas que seja uma coisa que acabe trazendo embates, que crie confusão, que cria ali debate. Né? Então, existe aquela coisa do marketing que eu não concordo, né? Mas para quem ganha dinheiro não está nem aí para isso. Falem mal de mim, mas falem de mim. Né? Então tem aquela coisa do autor que quer despertar esse tipo de coisa e não se preocupa muito em que área ele vai entrar, em área de sensibilidade que ele vai cutucar. Né? E aí só que você pode cutucar onça com vara curta. Né? E nesse sentido, o seu preparo psicológico é que tem que estar plenamente envolvido e preparado para encarar as reações. Porque se você vai você vai colocar um antagonista que tenha objetivos já bastante agressivos, né? Seja a qualquer causa, seja qualquer tema que você queira abordar, você vai saber que existem pessoas que vão advogar contra aquilo e vão te tratar como alguém mal intencionado. Na verdade, você criou esse antagonista para fazer apologia sobre determinado assunto, né? E não é essa a questão. Muitas vezes o que o autor quer é trazer o assunto à tona de uma forma reflexiva, né? Então, quando você pisa nesses terrenos, é importante você saber que se a sua mente não estiver preparada para isso, você vai ver muitas vezes pessoas te julgando, o que é pior do que julgar a obra, mas julgando você, a sua personalidade, e aí você tem que saber se eu estava preparado para isso ou não. Porque eu vou ouvir essas opiniões, eu vou ler essas coisas, eu vou ver burburinho nas redes sociais. Estou preparado para um possível cancelamento, por exemplo, por causa desse assunto? Então é preparo psicológico. É uma reflexão interna que cada um tem que fazer antes de ir muito à frente. Se você está bem com isso, se você sabe quais são os riscos que você está correndo, que tipo de retaliações você pode receber, então a sua criatividade é livre para abordar o que quiser, mas quanto mais sensível a um determinado assunto, mais sujeito você vai estar para o escrutínio do público, que pode tanto amar o que você está fazendo, massacrar ou criar uma polarização, né? Ou ame ou odeie. certo. Lembrando que a obra ela vai ficar, né? Então, publicou, acabou, né? Está publicado e
Aí as opiniões que comecem a vir. Eu pergunto isso muito por conta, assim, até considerando o que hoje se fala muito de outros escritores antigos, né, como Lovecraft, essas questões pessoais deles, e que hoje em dia, né, se comenta bastante, né, essas questões. E eu fico pensando nesse ponto um pouco. Muita gente tem dúvida, e é uma dúvida genuína, sabe? Eu acho que o ponto primordial aí é, cara, reflete aonde você quer chegar. Uhum, Aí, nossa, o que eu estava falando antes sobre valor inerente, sabe? Aonde você quer chegar e, cara, o que falarem de você, se você está preparado para encarar qualquer coisa, só vai, uhum, sabe? Então, só vai com responsabilidade também, claro, né? Depende do tema, depende de como você vai abordar isso, uhum, mas dependendo do motivo, da motivação pelo qual você está criando um assunto, não há uhum. motivos para não fazer. Perfeito. Eu achei importante perguntar, porque até para quem vai começar a escrever, saber até onde pode ir. E é aquela coisa, né? Assim, veja o seu dia a dia. Se você, por exemplo, fala sobre determinado assunto em público, não, digamos que seja um assunto polêmico de qualquer espécie, nem vou fazer especificidade sobre um assunto, mas você tem uma opinião própria sobre um determinado assunto e você não se importa de falar com as pessoas, que seja quem forem, né, seja quem for, né, a respeito disso, já preparado para o que ela vai falar, então isso é um bom sinal, né? Então significa que você está preparado para o público chegar, pelo menos é um sinal de que você está preparado para aguentar ali o que o público tem a fazer, né? Mas existem temas e temas, né? E eles podem ser extremamente sensíveis aí dependendo de onde você vai tocar. Certo. E agora falando um pouquinho também do word building, né? Que é uma coisa que quando a gente vai escrever, a gente acaba se apaixonando muito na hora de escrever e aí o word building vai só crescendo, crescendo e chega num ponto que não cabe no livro. E aí eu queria te perguntar, porque a quem vai começar a escrever, né, às vezes não se prepara para esse tipo de coisa, saber assim até onde dá para explorar o mundo no livro. É aconselhável separar uma parte e às vezes até separar em vários livros, ou dá para explorar tudo num livro só como se vê, assim, pensando no escritor jardineiro, talvez, vai escrevendo, 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 de repente explorou um mundo imenso e aí fica um monte de informação. Como você acha que dá para lidar com esse tipo de situação do word building? Geralmente, quando a gente fala de um world building muito extenso, é o que eu digo, escolhe um recorte desse universo, entende? Então, por exemplo, em A Lenda de Materiales, quando eu escrevi, eu escolhi um reino. Basicamente, a história toda se passa dentro de um reino. Porque se eu fosse explorar outros lugares, a história se perderia completamente. Porque cada reino, cada povoado, cada tribo, qualquer característica populacional que você tenha, tem seus problemas, tem seus conflitos. Então você tem que se concentrar em um. Uhum, Então eu diria que o limite da história, o limite de exploração do world building é até onde está o conflito do seu protagonista. Então, se o seu protagonista está inserido naquele conflito, naquela cidade tal, mas para ele resolver o conflito dele, ele tem que ir para a cidade Y. Ok. E ele começa na cidade X. Ok, você tem que interligar a trama entre X e Y. Ele quer se tornar um grande guerreiro do exército da cidade Y. Beleza. Então vamos para. Ele é humilde na cidade X, fez alguma coisa que chamou a atenção daquele exército, digamos que tenha algum militar olheiro, o que quer que seja, que vai lá, recruta ele e ele vai para a cidade Y. Beleza. Você está agregando 2 pontos aqui. E a primeira missão dele, depois de se tornar um guerreiro, é para invadir a cidade Z. Ok. Então você está agregando 3 lugares aqui. Perfeito. Mas veja, eu só estou falando de X, Y e Z. Eu não estou falando de nenhuma outra letra do alfabeto. São os limites aonde o personagem, onde faz sentido você encaixar aquele personagem. Então, o objetivo dele ser um grande guerreiro da cidade Y, show. Então, uma vez que ele conquistou a possibilidade de ser esse guerreiro, ele vai para a cidade Z, porque foi aonde ele recebeu a primeira missão dele. Talvez até a missão derradeira. Então, são esses limites que você vai explorando dentro do world building. E aí, tomando cuidado para que eu não quero botar o alfabeto inteiro de cidades, né, para o pro protagonista explorar e dizer, e ali com aquela prerrogativa de que em cada uma delas ele tem uma missão.
né? Então, é esse direcionamento do ponto de conflito que a gente diz, de a gente vislumbrar a história, é para você amarrar esses aspectos, né? Então, por exemplo, na Cidade Z, quando ele cumpriu a missão, ele descobriu que o rei de lá quer dominar o continente inteiro, inclusive a cidade dele. Mas aí você não precisa ir na cidade P, W, Q, para conquistar algum esforço a mais ou aliados e tal. Pode ser que, eventualmente, o exército da cidade Y seja capaz de vencer o exército da cidade Z. Ou seja, você não precisa envolver outros, né? Se isso estiver tirando ali o potencial da sua história de você ter que ficar descrevendo, andando para lá, para cá, e essas definições não funcionarem pelo ponto de vista do seu protagonista, né? Então, daí traz mais ainda, endossa essa importância de você ter um protagonista muito bem definido, né? E esses objetivos também, e ter esse senso de para onde a sua história vai, porque aí você mesmo vai delimitar o seu world building sem que você fique frustrado, por exemplo, por não ter incorporado tudo aquilo que você gostaria, apesar do seu universo ser imenso. E se o seu universo é imenso, você tem possibilidade de várias histórias. Não precisa aglomerar tudo numa coisa só. Certo. Assim, considerando assim, o fritar dos ovos, qual você considera assim, ser a maior importância de ser um escritor profissional? Assim? Se você quer impressionar as pessoas, isso é muito digno de qualquer escritor, levar a sua história para que as pessoas leiam, né? Para que as pessoas apreciem aquela trama que você escreveu. Naturalmente, quando você vai apresentar alguma coisa para alguém, quanto menos desleixo houver, melhor. E muitas vezes as pessoas não percebem que escrever pela mera sensibilidade acaba trazendo essa impressão, né, de que não foi um material bem escrito, que não foi uma história bem contada. Tudo isso está em jogo. Tudo isso está envolvido num processo muito significativo de interação ali com o público-alvo que faz com que você enxergue o livro não apenas como algo precioso para você, mas entendendo que você quer que também seja precioso para outras pessoas. A única forma que você tem de fazer isso é trazendo uma boa comunicação. Porque para você, normalmente para autores que confiam muito no potencial da sua história, a trama dele é a melhor do mundo. Né? E tudo bem que você acredite tamanhamente no potencial da sua história. Mas como você vai fazer para aqueles consumidores terem, pelo menos, a crença, não precisa que seja a melhor história do mundo, mas que aquela é uma história boa. E a ideia não basta. Muitas vezes eu já cansei de ver excelentes ideias mal comunicadas. Então, quando você aprende, se profissionaliza, você entende por que você está escrevendo tecnicamente, profissionalmente, você vai entender que, assim como quando você adquire um produto, você espera uma entrega profissional, do escritor é a mesma coisa. Quando você entrega o seu livro, aquele que vai comprar a sua obra literária espera um material também escrito de forma profissional, não apenas no nível de edição, mas no nível de texto, no nível de imersão que você vai trazer. Então, profissionalizar-se é fundamental para que você aumente as chances com o seu público-alvo, né? Para que ele entenda a qualidade do seu material, entenda o potencial da sua história, e dessa forma você possa chegar aí também numa questão visionária, não apenas do apreço que você tem pela sua história, mas sim de entender que o livro é um produto, né? Um produto, como todo produto, ele precisa, né, conquistar os seus clientes, precisa conquistar os seus leitores, né? Isso funciona a todo momento em nossa vida, em todos os âmbitos, em tudo aquilo que a gente vai consumir por qualquer razão que seja, a gente tem que acreditar naquilo ali, não é simplesmente um impulso, né? Então, é nisso que a gente precisa entender. Porque muitas vezes, Gui, as pessoas acabam se frustrando achando que não, as pessoas não gostam da minha ideia porque o brasileiro não gosta de ler. Isso é verdade que o brasileiro lê pouco? Sim. Mas não é o caso. É como você impressiona a pessoa em relação à sua história. É como ela vai chegar para aquele público-alvo. É como o quanto o leitor vai se sentir atraído com aquela trama. Então, eu fiz inúmeras campanhas na época que eu estava fazendo a Lenda de Materiais. Eu botava uma frase e uma imagem. Eu costumo sempre dar esse testemunho. Era uma frase e uma imagem para fazer a divulgação, e aquilo ali vendia o meu livro todo dia. E para pessoas que eu não conhecia.
entendendo ali a plataforma de rede social e tudo mais. Ou seja, eu tive que empreender para o meu livro, né? Fazer com que essa obra literária chegasse de uma forma atrativa para distrair as pessoas de outras mídias, de outros interesses, e elas tivessem vontade de ler aquela história. E para você ver, muitas vezes você não precisa de uma campanha enorme divulgando a capa do livro, escrevendo um textão sobre o seu universo e tal. Às vezes você só precisa de uma frase, mas essa frase tem que ser matadora, né? Então, como é que você entende esse processo criativo de escrever uma frase que seja matadora? Através da escrita criativa, né? Então, está tudo envolvido nisso aí. Portanto, ser um escritor profissional, para aqueles que querem não apenas reduzir ali o âmbito da sua história para amigos, familiares ou grupos de betagem ou grupos que participam da internet, procure sempre fazer o seu melhor, né, se profissionalizando, porque dessa forma a possibilidade de você alcançar o público-alvo vai aumentar substancialmente. E valendo lembrar que esse vídeo ele só fala um pouquinho da escrita criativa. São várias técnicas, que isso depende de muito estudo, né? Então é só para dar um início assim de como que poderia melhorar aí o jeito de escrever e que existem técnicas para isso. Bom, pessoal, estamos chegando aqui a mais um final de vídeo aqui. É o primeiro vídeo do bloco. Antes de finalizar, queria novamente pedir para quem está assistindo aqui para curtir o vídeo, para se inscrever, ativar o sininho, que isso ajuda bastante a gente e também vai te deixar aí ciente dos próximos blocos que estão por vir, que estão muito bons. Então, eu queria agradecer muito a presença aqui do Simon por essa entrevista fantástica, né? Como o próprio nome da editora, né? Fantásticos da Editora, uma entrevista fantástica. E queria deixar aí um espacinho para você também divulgar um pouco mais da editora, divulgar um pouco mais do curso, né? Porque o vídeo em si ele foi uma abertura também, né? Para poder entregar aí um pouco do curso que amplia muito a cabeça. Eu fiz o curso e para mim foi fantástico. Então, foi muito esclarecedor e eu sempre recomendo para qualquer um. Obrigado, Gui, pelo espaço, pela oportunidade, pelo convite de estar conversando aqui com você. É sempre um prazer. Precisando, estarei sempre às ordens. E dizer para todo mundo que quer começar, né? Primeiro, conhecer a Fantásticos Editora. A gente procura pelo menos a nossa intenção, né? E o nosso trabalho constante é muito desafiador, mas para que a gente possa dar atenção a cada autor, né? A gente tem uma mentoria muito focada em fazer com que o autor se profissionalize e entregar esse conteúdo para que ele entenda o que ele está fazendo. Basicamente é você adquirir a consciência narrativa, né, que eu falei aqui no início da nossa conversa. Todo um processo, demanda um processo, isso varia de autor para autor, né, o quanto tempo você vai absorver essas técnicas ou não, é muito variável, mas isso não tem o menor problema, a gente respeita muito o ritmo de cada um. E, claro, a gente promove também, além dessa mentoria, né, o nosso CGLF, né, que é o curso gratuito de literatura fantástica, que é uma porta de entrada para que você esteja conosco na nossa mentoria. A gente tem uma oferta única, né, de acesso vitalício, inclusive, e a mentoria guiada até o final da sua obra e garantia de publicação do seu livro ao término dessa mentoria, entendendo aí que o seu texto já passa pelo qualitativo profissional, né? Então, se você desejar, não deixa de participar do CGLF, pelo menos para fazer ali o curso gratuito, entender um pouco do nosso método. Escrever não é tão difícil quanto parece, não é tão assustador, não deveria ser causa de bloqueios, e a gente está aqui para dar algumas ferramentas para poder ajudar vocês nesse sentido, né? Sigam a gente lá no Instagram, Fantásticos Editora. Nós também temos um canal no YouTube, né? Também promovemos alguns conteúdos, grupos de betagem ao vivo, algumas resenhas e análises de obras literárias, principalmente as nossas, né? Então, vale a pena dar uma olhada no nosso conteúdo, mas principalmente aí para você que vai escrever, dá uma olhada no CGLF, sem dúvida nenhuma você vai aprender ali o básico para estruturar uma história do início ao fim e também entender que a minúcia do texto ela é muito maior do que normalmente as pessoas acreditam, né? O grau de profundidade que você vai agregar na prosa literária ela depende de muitas técnicas, depende de muitas coisas. Como eu disse, não existe uma regra universal ou certo ou errado para se escrever um livro,
mas certamente as técnicas criam boas práticas que vão trazer o leitor para dentro da sua obra. Então, não deixa de conhecer a gente. E Gui, foi um prazer estar aqui com você conversando. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Eu que agradeço. Entrevista fantástica, novamente, ressaltando aí. Vou deixar os links todos na descrição do vídeo. Então, o link do curso, o link do canal do YouTube e também o link do Instagram para quem não pegou ainda. Apesar de estar na tela aqui, mas aí eu vou deixar escrito aqui na descrição. Então, muito obrigado, Simon. E Eu que por hoje é só. agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.